CoachCast no ar, mais um episódio para você e sempre com o apoio da Camisaria Fascínios. E eu, inclusive, estou vestindo aqui um modelo que eu gosto muito, manga curta, para uns dias mais quentes, como estamos aqui passando em São Paulo no dia dessa gravação. E eu tenho a honra de receber uma pessoa queridíssima aqui, que eu confesso que já fazia 5 anos, desde que eu comecei lá em janeiro de 2020, que eu queria trazer essa querida aqui, a Inês Coso, que eu tive a oportunidade de interagir muito com ela, e no meio da pandemia a gente ficou durante 12 semanas, não, mais de 12 semanas juntos num curso. Inês Coso, quem é Inês Coso? Oi, Inês Coso é uma pessoa que ama fazer cócegas no raciocínio, inclusive no próprio. Maravilhoso. E eu faço isso de várias formas, usando, claro, a psicologia, que é minha formação, a neurociência, que é a minha especialidade, mas principalmente usando a arte. Eu acho que tudo nessa vida, a vida é curta pra caramba, ela passa muito rápido, a gente tem que aproveitar ao máximo tudo que a gente puder aproveitar. E se a gente pode aproveitar a arte, que aliás, como é que é a frase? A arte imita a vida. Eu juro que não sei se é a arte que imita a vida. Você sabia que ficção científica agora não se chama mais ficção científica? Não sabia. Chama-se antecipação científica. É a arte que imita a vida mesmo? Eu diria que é a vida que se inspira na arte e acontece. Que legal. Não, e adorei, assim, faz cócegas. Isso aí foi fantástico. Não é meu não, é eu creio que Milor Fernandes. Uhum. Não é Milor Fernandes, quando eu lembro eu falo. Você fala, não tem problema. Mas que legal. Mas vamos começar lá do comecinho, né? A Inês que decidiu fazer psicologia. Leon Eliachar. Vamos falar da Inês que Ótimo. fazer psicologia. Vou te contar. Eu decidi com 7 para 8 anos de idade. Uau. É assim, você conhece meu tio Vanderlei, que foi presidente da BTD, agora ele já está aposentado, Igor e Adriana que estão levando a associação. Mas naquela época, ele era instrutor do SENAC. E aí, ele estava dando um treinamento num hotel, acho que no Guarujá, e ia ter um feriadão, ia terminar o treinamento que ele estava dando, e aí ia começar um feriadão. Ele aproveitou que já estava no hotel e alugou o hotel para o feriadão. Na época, só tinha 3 crianças na família, eu e meus 2 irmãos. Então, ele levou a minha mãe, os 2 irmãos dele que tinham a nossa faixa etária, né, minha e dos meus irmãos, e vamos passar um fim de semana no Guarujá. E o meu tio é muito carinhoso, principalmente com as crianças, sabe? Ele é o avô. E aí ele punha a gente para dormir à noite, eu me lembro dele colocando a gente para dormir, e aí eu perguntei para ele que o senhor faz? Porque, sabe, na minha geração não se chama alguém de você. É verdade. O que o senhor faz? Aí ele contou o que ele fazia no SENAC, claro, explicando para uma criança de 7, 8 anos, né? E eu falei para ele, é isso que eu quero fazer da minha vida. Sérgio, eu nunca me desviei 1 segundo, 1 centímetro desse propósito objetivo. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei antes mesmo de terminar o colegial, era obrigatório naquela época, principalmente para fazer psicologia, você passar por um vocacional, né? Então, eu fui fazer um aconselhamento vocacional, e a psicóloga falou para mim, eu não sei o que você está fazendo aqui, eu nunca vi ninguém tão determinado. Eu tinha alinhados competência, aptidão, desejo e habilidades para o que eu queria. Não tinha absolutamente nada fora do lugar. Nunca teve, nunca me arrependi e continuo aqui. E amo estar aqui onde eu estou. Mas eu também sabia que eu queria organizacional. Eu tinha absoluta certeza que talvez até eu enveredasse pela escolar, pela psicologia escolar, mas eu sabia que eu queria organizacional e sabia que eu não queria clínica, né? Depois da programação neurolinguística, menos ainda, eu me encantei pela clínica. Hoje, aliás, eu gosto mais dos conceitos que eu estudei
que seriam utilizados em clínica do que eu gostava naquela época, mas também é outra maturidade, né? Ou se é. E a neurociência, onde entrou, né, nisso tudo aí? Então, eu sei que isso vai ficar gravado, mas força para mim. Começou porque eu, na verdade, tinha um crush no professor de neuroanatomia, neurofisiologia. Naquela época não se falava neurociência, esse termo foi aparecer depois de eu já formada, e mesmo assim só nos Estados Unidos, aqui no Brasil chegou por volta do final dos anos 90. E eu me formei em 86. Mas eu tinha neurologia, neuroanatomia, neurofisiologia, e o professor era muito gato. Suspirando no corredor, eu queria impressionar ele. Então, eu colocava uma atenção especial. E eu tive um primeiro casamento, né? Antes do Carlos, que você conhece. E acontece que justamente era a área de especialização do meu primeiro marido. Ele foi criado dentro da casa do Dr. Antônio Dias Prudente, né? Do Hospital do Câncer e tudo mais. E ele, então, desde pequeno se encantou pela medicina e fisiologia, e era uma conversa que corria em casa, assim, de bate-papo. Então, desde o início, eu tive muita facilidade para ir estudando e conhecendo o sistema nervoso. É claro que hoje o que a gente sabe bota tudo aquilo no chinelo. Tudo não, né? Eu sempre digo, uma pata precisou de 300 mil anos para se transformar numa mão de 5 dedos com polegar opositor, um dos nossos grandes diferenciais na vida. Se uma pata levou 300 mil anos para virar uma mão, não vai ser no nosso tempo de trabalho que o cérebro vai mudar, querido. Então, relaxa que o que a neurociência tem para te contar vai servir até você se aposentar e um pouquinho depois. Bom. E aí que, assim, as bases continuam as mesmas, mas a gente foi descobrindo outras coisas, são descobertas para lá de encantadoras, porque, então, a psicologia me ensinou a entender o comportamento humano. A neurociência me ensinou a entender o que move esse comportamento, o porquê e o para quê desse comportamento. Olha, só era justamente isso que eu ia te perguntar, porque eu tenho estudado, e graças a você, que é a minha inspiração, e que eu fiz lá em 2000 o GEM, né? Isso. E que, por incrível que pareça, seguido assisto aulas, tenho material aqui o tempo todo, estou revisando, porque é uma temática muito complexa, não é fácil, e a gente tem que assistir, reassistir, reavaliar e olhar de novo e sempre aprender com aquilo do passado. Então era justamente isso que eu queria que você falasse. Eu acho que você fez entre 2011 e 2015, porque o GEM existe desde 2006. Gestão Estratégica com Neurociências. Eu iniciei esse trabalho, curso de formação, em 2006. Então foi isso. Aqui, no nosso espaço aqui em São Paulo. Isso, E foi o Carlos que construiu. Então, tem que ter sido a partir de 2011. Foi a partir disso, isso. E aí, como em 2020 a gente já foi lá para a Ibiúna, tem que ter sido nesse range aí, nesse intervalo. Não, foi a primeira turma online, lembra? A primeira turma online. A primeira turma online. Então, foi 2020, a gente estava... 2020. Já. 2020. Nossa, eu podia jurar que você tinha estado aqui presencialmente. Mas eu estive algumas vezes em outros treinamentos, em outros workshops. Estivemos juntos várias vezes. Vou falar quando a gente passa dos 60, morre de medo de estar começando. Não. Não, Não, estivemos aí juntos várias vezes. Então tá certo. Agora tá. E eu, assim... Muitos anos atrás, eu mudei para São Paulo em 99, aí eu trabalhava na indústria farmacêutica, foi lá que eu já te conhecia, por quê? Eu trabalhava muito com treinamento, assim, atendendo, eu tinha uma agência de web design que atendia a indústria farmacêutica, depois que eu saí da indústria, né, e aí de 2003 em diante eu fazia sites, eu tinha uma agência que fazia isso aí, fazia jogos. Então, o seu nome já circulava, eu era super fã seu. O Paulo Lima, que era da Galderma, eu acho que provavelmente você esteve na Galderma algumas vezes.
E ele falava muito, essa mulher é incrível. E eu acompanho a Inês desde aquela época, eu já conheço de anos. Olha que coisa gostosa. Não, e hoje para mim é uma honra estar aqui. E sabe outra sensação que eu tive também, vou falar nele de novo aqui, o Jurandir, que eu assistia pela televisão quando eu mudei para São Paulo, da Camisaria Fascínios. Eu espero que depois ele assista esse episódio em especial, né? Que eu adorava assisti-lo ali naqueles programas que tinha de venda, né, na televisão. E, poxa, eu falei, olha que bacana, né? Que desprendimento, né? E você era a minha admiração, assim, à distância na época, né? Por tudo que você entregava, né? E depois ter a oportunidade de interagir contigo também é sensacional. Que lindo! Cabulei, mas amei. Não, mas é verdadeiro, Inês. Assim, é emocionante, até para quem está entrevistando alguém assim, que, poxa, e conhece toda essa trajetória, né? E já esteve contigo, gente. A gente, né? Temos grupos até hoje. Você está sempre em voga. Aqui, semana passada saiu o episódio com o Pedro Camargo. Seu nome está nele. É um querido. E eu conheci o Pedro através de você que foi indicando todo esse mundo aí de neurociência, né? E eu sou fascinado nisso também. Não aprofundei até hoje o tanto que você tem, nesses quantos anos aí você já está na... 42 esse ano. 42 aninhos, né? Estudo e prática, porque assim, quando eu entrei na faculdade, praticamente no mesmo ano, eu comecei a estagiar na então Brasilite, hoje chama Fortilite, eu acho. É verdade, Brasilite. Eu comecei lá. Então, durante 10 anos, eu trabalhei seletista, nível de gerência, mas nas empresas que eu estava era quase como diretoria, respondia direto ao presidente. Daí eu saí e passei. Então, assim, desses 42, 10, eu trabalhei dentro do universo organizacional, o que me deu uma baita bagagem para entender a estrutura de uma organização, cada subsistema, e esses outros 20 e poucos, aí sim, no mercado, para quem chamasse. Pensa numa pessoa facinha. Mas sabe que o jeito de começar de novo, e é interessante como quando a gente conta, as coisas vão se formando, se fechando novo por causa do meu tio Vanderlei. Olha só. Eu tava trabalhando numa empresa que estava implantando, eu não sei se você chegou a trabalhar em RH, mas antes tudo era na unha, né? Sim. Aconteceu no DP, na unha. E ali a gente estava implantando a primeira folha de pagamento computadorizada do país. Uau! E tal. Então, toda vez que fechava o mês, a gente tinha que olhar os relatórios e não sabia se as inconsistências que apareciam eram um erro humano ou se era porque o sistema estava em versão beta. O fato é que eu estava num estresse, meu amigo. Porque quando você chega no nível que eu cheguei, aí você não fica só com o que você ama, que no meu caso é o treinamento. Você vai trabalhar com todos os subsistemas. E eu estava precisando de terapia, mas eu não queria fazer terapia de divã. Aí eu comecei, uma amiga tinha me apresentado uns anos antes, a Oficina dos Menestréis, do Teatro Dias Gomes, aqui em São Paulo. O Montenegro estava morando em São Paulo e ele levava peças a semana inteira. Eu ia todo santo dia, ou melhor, toda santa noite. E de sábado e domingo, ele tinha 2 peças, matinê e à noite. Eu ia de segunda a segunda no teatro assistir, era a minha terapia. Uau. Numa dessas noites, ele disse, olha só, nós vamos abrir uma turma da oficina, na época se chamava Oficina do Oswaldo Montenegro, hoje é Oficina dos Menestréis. E ele falou assim, mesmo que você não queira ser artista, se você quiser vir para fazer, vem fazer. A gente trabalha com ampliação das percepções e recuperação do reflexo. Sérgio do céu, quando terminou a primeira aula, eu queria papel e caneta, eu estava desesperada para anotar. Eu tinha vivido no palco tudo que eu estudei a minha vida inteira. Que bárbaro. Em psicologia, em programação neurolinguística, em neurociência, estava tudo ali. Eu falei, eu preciso anotar, eu não posso esquecer esses exercícios. E comecei assim, uma carreira que ficou conhecida como abordagens alternativas em treinamento e desenvolvimento, mas também em recrutamento e seleção, porque eu comecei nesses 2 subsistemas, né? Aí a revista TID me chamou para escrever a coluna,
e eu comecei a escrever de abordagens alternativas. Aí eu falei para o meu tio, ó, eu estou muito estressada, eu preciso voltar da aula, eu preciso voltar para a sala, eu preciso voltar. Falei, quando você me cobra para alugar, ele tinha acabado de assumir a presidência da BTD, cobra para alugar a sala. Ele falou, ó, seguinte, se você fizer um evento aberto para os associados, eu preciso mostrar a sede nova, preciso mostrar a nova diretoria e tal, eu não te cobro nada. Eu falei, o quê? Não cobra nada e ainda já vem com os alunos, pronto. É agora. Só se for agora. Olha que maravilha. Isso foi tão grande que não coube na sede da BTD. Ele teve que alugar uma sala num hotel. Lotou a sala do hotel, nós tivemos que fazer o segundo e o terceiro fórum de abordagens alternativas em TID. E ali começou uma carreira de... Eu falei com o meu diretor, falei, olha, tá bom demais aqui, tá difícil voltar para cá, por mais que eu ame vocês. Ele falou, vai com Deus, vai em paz. Te atira. Te atira. Olha que maravilha, né? Como... Era uma época que não se falava em jogos, vivências de... Você sabe o que existia? O livrinho volume 1 e 2 da editora Vozes do Silvino Fritzen para igrejas, Comunidade Eclesial de Base. Aí eu fui adaptando aquilo mais o que eu tinha vivido na biodança, na programação neurolinguística, nos palcos do Oswaldo Montenegro. A gente virou amiga, eu produzi o primeiro disco independente. Uau! A gente se apresentou em alguns congressos juntos. Que legal! Tenho uma vida muito feliz, eu tenho. Nossa! É muito. Não, que maravilha, que trajetória, hein? Não é? É. E começaria tudo de novo? Fácil. Mais esperta dessa vez com algum. Sim. Quem nunca, né, cara? É mas verdade. Com certeza tem aprendizagens aqui. Sim, sim. Tem. Então, você lembra de algum grande perrengue, assim, nos primeiros 10 anos que você passou e falou, meu Deus do céu, agora... Então, já começa a hashtag Fica a Dica. Fui fazer um trabalho para um cliente gigante no Rio de Janeiro, e naquela época eu estava com a agenda, tipo, não faz marola que eu afogo, sabe? Só ligava e falava, não quero saber quanto ela cobra, quero saber se ela tem agenda. Porque ninguém fazia o que eu fazia, né? Eu fui Ótimo. Pioneira. Mas então, eu tinha um parceiro, a gente ia trabalhar com camp training, né? Outdoor training, treinamento ao ar livre. E eu falei, então você vai e colhe o briefing, né? E beleza, ele foi, voltou e falou, eles querem entretenimento inteligente. Falei, beleza. Então, o que significa isso? Significa que a gente vai fazer treinamento ao ar livre para gente que gosta de aventuras na natureza, mas vai conversar a respeito do que vai acontecer na dinâmica de cada atividade. Beleza. Os caras chegaram numa sexta-feira à noite, eles ficariam até domingo na hora do almoço. Eles chegaram numa sexta-feira à noite e você chegou a fazer comigo o exercício do espelho, sim? Eu acho que fiz. Foi debaixo do nariz para ver como é que o cérebro funciona. Fizemos numa dinâmica lá aí, né? Aí no seu escritório. Isso mesmo. Então, o primeiro exercício era esse. Primeiro que os caras já estavam mamados, muito. Então, você calcula que o exercício já é caótico, cara limpa. Imagina os caras tendo tomado. Mas, enfim, umas e outras. Eu estava achando aquilo estranhíssimo, porque era um número muito grande de gente que tinha tomado. Tudo bem que só cerveja, mas você vai para um treinamento, toma cerveja, enfim. Fiquei na minha. Até porque a pessoa responsável pela contratação estava lá. Se ela não estava fazendo nem dizendo nada, supõe-se que estava tudo nos trilhos. Tudo bem. Só que estava muito estranho. Eu, modéstia à parte, em função de conhecer muito bem o sistema nervoso, eu tenho uma habilidade muito grande, absolutamente aprendível, de reter a atenção, de obter engajamento. E mas não estava contente de jeito nenhum. Deixei passar a noite, chegou no dia seguinte, a gente foi para o dojo, onde seriam distribuídos os materiais usados na floresta e depois no lago e tal. E aí a coisa ficou feia, porque os materiais tinham que ser conquistados, você não ia receber simplesmente, eles tinham que fazer uma pirâmide humana para alcançar o que estava aí a uns 4 metros de altura, 3, 4 metros de altura. E aí, com aquela palhaçada e molecagem toda, eu falei, pode parar, desce, acabou aqui, senta todo mundo. Eu fiz uma roda, eu falei, que molecagem é essa? Quantos anos vocês têm? O que está acontecendo aqui?
Ontem já aconteceu isso, isso e isso. Agora, isso é questão de segurança, gente. Pelo amor de Deus, com isso não se brinca. Aí, primeiro eles ficaram impactados, porque homens adultos não estão acostumados a ser chamados na xixa. É verdade. Mas aí um deles falou, pode falar mesmo? Falei, pode falar mesmo. Ele falou, então, ó, que tirou, olha a época, né? Tirou um telex, um pedacinho de um telex, um papelzinho de telex, e falou, isso foi o que a gente recebeu. A gente trabalha embarcado, meio que entreguei o cliente. A gente trabalha embarcado um século, uma vida. Na nossa folga, que dizem que a gente vai ter um fim de semana num hotel fazenda, que tem cavalo, que tem isso, que tem aquilo, chega aqui é para ficar trancado dentro de uma sala? Como assim? Porque foi como começou tudo. Olhei o papel e, de fato, nada ali sugeria que eles estavam indo para um treinamento. Meu Deus! Eu falei, vocês têm toda a razão. Só vamos combinar o seguinte, vocês são adultos. Não faz mais isso. Vocês estão na razão de vocês têm o direito de reivindicar, essa reivindicação é legítima, não vieram para treinamento, não querem treinamento, não façam. Aí eles arregalaram os olhos, falei, não, deixa aqui, eu me entendo com a contratante. Pode ficar tranquilo, vai jogar bola. Eles ficaram meio assim, vamos, não vamos, parecia um bando de criança, sabe? Vamos, não vamos, foram jogar bola. E eu não achei de jeito nenhum a representante do RH para conversar com ela. Falei, a hora que ela apareceu, falou, vou fazer o quê? Mas eles almoçaram e depois do almoço vieram falar comigo. Eles disseram assim, sabe o que é? A verdade é que a gente estava gostando. A gente quer fazer. Nem foi tão legal jogar bola assim. A gente quer fazer. Eu falei, então bora, agora vocês querem, vambora. E aí, de fato, o treinamento começou. Eu não ia poder ficar até o final, até o domingo na hora do almoço, porque eu tinha um outro trabalho em outro lugar, e o Hotel Fazenda do Arvoredo, onde a gente fazia o trabalho, eles tinham toda uma representação teatral da época do Brasil Colônia, então, um chá colonial, com comidas e bebidas típicas do Brasil Colônia, que me delícia, meu Deus! Chega da fome, né? Perdição, imagina, principalmente doces portugueses e tal. E aí um casal de atores, um ator e uma atriz, simulavam serem os donos do sítio, né, da fazenda, e iam contando as coisas da época, as curiosidades, porque que se fala na telha, e papapá. Bom, quando eu passei, só tem um tchauzinho, porque estava bem no meio dessa encenação, só tem um tchauzinho, eles pararam o teatro para me aplaudir e se despedir. Claro que eu não sou trouxa nem nada, hashtag fica a dica de novo, que a primeira fica a dica é não deixe um mediador entre você e o seu cliente, jamais. Vá na fonte e colha as informações. Muito bem. A segunda hashtag fica a dica é pegue a avaliação, porque você não sabe se a pessoa que vai intermediar é ética, e não era. Ela me procurou dizendo que queria pagar só metade do valor, porque as coisas não aconteceram como o combinado. Eu disse, me diga, por favor, apenas me faça um relatório, dizendo o que é que foi insatisfatório, pedi para o cara para guardar aquele telegrama, o que é que foi insatisfatório, e eu não vou te dar um desconto, eu vou cancelar a nota fiscal. Se você não está satisfeita, você não vai pagar por isso. Né? Meu parceiro não abriu mão do pagamento dele, mas eu abri e ela permitiu. E nunca me mandou o relatório, mas eu sim. Peguei todas as avaliações, peguei o telegrama que eles receberam e mandei um relatório para o diretor dela. Muito bem. Entendeu? Muito bem. Então, imagino que ela me odeia até hoje. Provavelmente. Eu lamento profundamente informá-la que o que você sente sobre mim é problema seu. É verdade. Ela foi muito antiética, gente, ela não apareceu hora nenhuma, senão ela teria visto o trem descarrilhando. Com certeza. Entende? Nossa, que perrengue, hein? Foi curtir o hotel, não é? Que perrengue! É um baita de um perrengue. Muito.
história. Eu adoro lembrar, mais do que dos aplausos, dos caras voltando e falando assim, sabe o que é? A gente estava gostando, a gente quer fazer. Olha, que sensacional, que maravilhoso. Quer saber como funciona, Sérgio? Que pessoa no mundo você está de mão beijada? A chave que abre todos os tesouros do cérebro e a pessoa vai falar, não, obrigada. Eu acho que Não, não quero. Imagina, que legal, que maravilhoso. tá mais se divertindo. Ótimo, olha só. Bom, a Inês já nos deu uma aula aqui agora, né? Tomem cuidado, não deixem intermediários no meio, a comunicação é dureza, gente. Exatamente. E guardem, guardem, guardem toda e qualquer informação que possa dizer que você, sim, não só entregou o que precisava ser entregue, como salvou a pele de alguém. Isso aí. Muito legal. E você sabe que eu tenho uma frase aqui, tirada do Gen, né? Óbvio que você me abriu também várias coisas aqui. Ensinar é impossível, ponto. Aprender é inevitável. Exatamente. A frase é do José Pacheco. Isso, tá aqui, José Pacheco. Ensinar é impossível, porque de tudo, o sistema recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo, e é claro que isso é uma alegoria. O cérebro não é um computador, para começar ele é analógico, não é digital. Mas é uma gentileza didática para ajudar as pessoas a entenderem a diferença entre a proporção dos estímulos que chegam para a gente e daqueles que a gente dá conta de processar conscientemente. Chegam 11 milhões de bits de informação por segundo. O que o sistema faz? Ele entrega para a consciência 40 unidades disto. 40 unidades. Por que ensinar é impossível? Porque eu sei lá que 40 unidades você vai registrar na consciência e como você vai significar isso. Eu só consigo te entregar informação, você que transforma em conhecimento. Sensacional. Aprender é inevitável porque os 11 milhões que eu disser vão entrar e vão ficar aí. Só que o cérebro só vai te entregar just in time. Ele guarda tudo just in case e só entrega just in time uma vez que ele é o órgão mais econômico do corpo humano. Muito bem. É por causa disso que o Pedro fica repetindo, tem que ser fácil fazer negócio com você. É verdade. Aliás, eu não sei se a frase é do Dick Chiara ou se é o Dick Chiara. E o Dick Chiara tem um lá, é fácil fazer negócio com você, mas o Pedro fala também isso. Porque é verdade, tem que ser fácil fazer negócio com você. Não vai gastar energia do teu cliente, não. Nem me fale, porque tem assim, tem umas coisas que a gente às vezes quer comprar e parece que as pessoas não querem vender. Exato. É tanta dificuldade, é tanta burocracia, é tanto não, porque é só isso ou é só aquilo. Gente, abre mais a guarda, facilita. Reveja as suas prioridades e os seus princípios. Eu só atendo aqui, eu só atendo ali. Não, você tem que estar em todo lugar hoje em dia. Exatamente. Você tem que ser, você pode até levar a pessoa para cá ou para lá, mas assim, facilita. E você é uma pessoa que, assim, de todos os cursos que eu estudo muito também, que eu faço, você é a pessoa que mais entrega e que mais tem facilidade nisso. Isso é sensacional. Senão não faz cócegas no raciocínio. Não faz cócegas no raciocínio. Adorei isso aí. Perca um princípio de vista quando ele se prova válido. Eu adorei. Cócegas no raciocínio. Ó, cócegas no raciocínio. Inês, que maravilha. É a provocação que desperta a curiosidade. A curiosidade é a base de toda aprendizagem, a aprendizagem é a base de toda mudança. Que maravilhoso. Estamos quase chegando no finalzinho, mas ainda temos uns minutinhos. E eu queria que você trouxesse para a gente, assim, aproveitando aqui até essa frase, né, do José Pacheco, no mundo corporativo a gente tem várias dificuldades. Uma delas é as gerações. Sim. E a gente tem que se comunicar de forma diferente com elas? Olha, sim e não. Tá? Primeiro vamos combinar uma coisa. A língua é viva. Se ela é viva, ela se transforma. Isso não é bom nem mal, não é certo nem errado. É como é, e como é perfeito. Ponto. Então, a língua viva vai se transformar, independentemente da idade com a qual eu estou. A gente usa termos que as gerações mais jovens usam. Desde que chegue para a gente, faça sentido, vai usar, acabou. Ok? Então, isso já é natural, não é nada para se apavorar a respeito. Mas existem mesmo diferenças. O nosso grau de maturidade,
a cultura de que a gente vem, embora ela esteja mudando agora para um outro tipo de cultura, valha-me Deus, o que vai acontecer com ela, com essa história de bebê reborn sendo levada, como se fosse tudo, como se tivesse tudo bem, como se não fosse a normalização da insanidade, né? Então, o que acontece é que, assim, você tem diferentes modus operandis em diferentes gerações. A neurologia continua a mesma, ok? O que muda aqui? E que aí é mais grave quando você fala de gerações. O córtex pré-frontal, essa área onde moram as chamadas funções executivas, tomada de decisão, capacidade analítica, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, sabe aquela coisa, não pega isso agora porque você não pode, você está de dieta, controle inibitório. Então, as funções executivas todas moram, entre aspas, no córtex pré-frontal. Mas o córtex pré-frontal é a última camada do cérebro, do encéfalo, na verdade, a ser formada. Isso vai acontecer ali entre os 26 e 28 anos de idade. A Suzana Herculano-Zol fala até de 29 anos de idade. Então, quando você começa a falar de gerações, e você mistura uma geração que ainda não tem as funções executivas 100% disponíveis, e, portanto, fazem escolhas para ser boazinha, no mínimo duvidosas, uma geração que tem toda uma vida vivida, né, e, portanto, está na sua potência máxima de ação, mas ainda tem no mercado uma geração que agora está parecida com essa que não tem, porque o que acontece? O córtex pré-frontal, ele é a última camada do cérebro a se formar e a primeira a se decompor. A decrescer em capacidade cognitiva. Por isso que a gente fala, minha mãe virou criança de novo, e agora não pode mais deixar ela sozinha, porque ela faz cada coisa. É verdade. Então, você tem esses 3, vamos chamar assim, né, esses 3 nichos geracionais. Então, um nicho que ainda está no mercado, mas que voltou a ser adolescente, um que é mesmo, e um que está no meio, que é o recheio do sanduíche, que fica enlouquecido, porque normalmente é esse mais velho aqui, que está acima dele, e esse aqui embaixo, que ele tem que fazer as coisas. Eu juro para você que eu não invejo nenhum líder hoje, nenhum, não queria estar no lugar de ser ninguém, para ser um recheio de sanduíche desse tipo, sabe? Os desafios são gigantescos. São gigantescos porque, veja bem, essa geração mais velha, né, que agora poderia ter se aposentada, está aproveitando a vida, mas está produtivo ainda e quer continuar, e é um direito que lhe cabe e tal, mas que já está com essas funções executivas comprometidas, toma decisões que acredita de coração que são as melhores. E você tem que se submeter a elas. É isso, ou você tem que dizer, obrigada, mas eu vou fechar a porta pelo lado de fora, fui, né? Olha só. E aí você tem essa outra geração, que é a maioria, a grande esmagadora maioria do que compõe o time de um gestor hoje, que ainda não está pronto para tomar as melhores decisões, que ainda precisa ser um pouco pagiado, sim. Pelo menos monitorado, porque mas pelo menos monitorado nas suas decisões. É um momento crítico, muito crítico. Mas ainda bem que temos pessoas dispostas, né, a levar essas reflexões para dentro das empresas, né? Você é uma delas, né? Bom, essa é a minha vida. Então, é o meu carro-chefe. Eu tenho só, o único curso aberto que eu tenho é esse que você fez, o Gestão Estratégica com Neurociências, e um ou outro workshop. Agora eu vou fazer um de neuromúsica com neurogastronomia lá na chácara. Uau, que legal. Depois vamos divulgar, então. Próximo dia 30 de junho. Ah, legal. Me manda aí depois se você já tem o já prospecto. Tem. Já tem o folder, o flyer. Na verdade, já tem só 7 vagas, né? Já está quase todo mundo. Então, bom. Eu vou mandar, claro. Ótimo, então. Inês, eu poderia ficar aqui contigo, sem dúvida alguma, muito mais tempo, porque assim, eu sei que cada pergunta que eu faço tem muita coisa legal que você traz, mas já fica o convite para um próximo, a gente vir aqui falar de outras coisas, falar dos seus livros também, falar de mais atividades suas, né? Mas eu adorei o papo, eu tenho certeza que quem vai ou nos ouvir, nos assistir, vai
adorar também, porque esses insights que você trouxe aqui hoje, né? Como sempre. A Inês, a gente pode assistir a mesma aula dela 5 vezes, que ela sempre vai trazer alguma provocação diferente. Vai fazer coceirinhas. Coceguinhas, meu irmão. Coceguinhas. Que legal. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada eu, queridão. E te espero para a próxima mesmo. Um prazer. E, para não esquecermos, né, tem também o apoio de Marketing Up aqui do meu amigo Sérgio Rangel, que ele ajuda aqui nos e-mails marketing. Então as pessoas ficam sabendo dos nossos episódios através do suporte que o Sérgio Rangel dá com a Marketing Up. E, para não esquecer, como é que as pessoas se conectam com a Inês? Bom, eu estou em todas as redes sociais com meu nome mesmo, Inês com S, Coso, C de casa, O de Osvaldo, Z de zebra, O de Osvaldo. Olha que legal. Uso em todas as redes sociais, né? E, na verdade, você jogou um Google, você acha lá meu WhatsApp, Linktree. Pensa numa pessoa facinha. Tem que ser fácil fazer negócio. Tem que ser fácil fazer negócio, e com você é, sem dúvida alguma. Dúvida alguma. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada eu, meu querido.